Olá! Vamos aos acontecimentos mais relevantes dessa semana? Vem comigo! Começando pelos Estados Unidos, tivemos a divulgação de alguns indicadores econômicos que agitaram o mercado essa semana, causando muita volatilidade. Tivemos a divulgação do PPI, que mede a inflação ao produtor. Veio um total de 8,5% ao ano, um pouquinho acima do esperado, que era 8,4%. O CPI, que mede a inflação ao consumidor, era esperado um aumento de 0,2%, mas houve um aumento de 0,4%. No acumulado de 12 meses, ficou um total de 8,2%. Já o núcleo da inflação, que exclui aqueles itens de maior volatilidade como energia e alimentos, era esperado um aumento de 0,4%, mas veio 0,6%. E no total de 12 meses ficou em 6,6%. Esse é o maior nível em 40 anos. O aluguel também vem sendo um grande problema para o controle da inflação. Isso porque ele representa cerca de 30% do CPI, que é o índice que mede a inflação. E no acumulado de 12 meses, ele fechou com um aumento de 6,7%. O mercado imobiliário e o emprego aquecido vem causando muita dificuldade no controle da inflação. E a divulgação desses dados de inflação acima do previsto causou a maior volatilidade já vista em um único dia. Essa semana teve também a divulgação da ata do FONC, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano, mais uma vez adotando uma postura dura, afirmando que os juros devem permanecer elevados por um longo período de tempo e, se tiverem que errar, que seja para mais. Ainda sobre os Estados Unidos, essa semana começou a temporada de balanços, com a divulgação do resultado dos grandes bancos. A maioria deles apresentou um resultado positivo, mas a Bolsa Americana e global não foi bem assim. O resultado foi bem negativo, inclusive refletindo aqui no Brasil. Contribuindo um pouquinho mais para esse resultado negativo nas bolsas de valores, saiu o resultado da pesquisa de Michigan, apontando uma perspectiva do aumento de inflação de 4,7% para 5,1%. Falando agora de Europa, o Reino Unido vem atravessando um período de grande turbulência no mercado financeiro. Isso porque, ao contrário das outras grandes economias, que vêm aplicando uma política monetária contracionista, de aumentar a taxa de juros para controlar a inflação, o Reino Unido vem adotando medidas para promover o crescimento da atividade, injetando dinheiro na economia e criando pacotes fiscais com isenção de impostos. Eles acreditam que, aumentando a oferta, podem reduzir a inflação. O presidente do Banco Central da Inglaterra declarou que iria parar de injetar dinheiro na economia a partir dessa última sexta-feira que passou. Isso deu início a um bate-boca público entre ele e o ministro das Finanças, culminando na demissão desse ministro, que estava há pouco mais de um mês no cargo. Sobre alguns dos indicadores econômicos de países da Europa, essa semana foi divulgado o CPI da Alemanha, que é aquele índice que mede a inflação, ficou em 10% no acumulado de 12 meses, e da Espanha, que ficou em 8,9%. Falando agora sobre o FMI, Fundo Monetário Internacional, ele reviu para baixo a posição de crescimento mundial, caiu agora de 2,9% para 2,7%. Já para o Brasil, o crescimento foi revisto para cima, de 1,7% para 2,8%. Nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, já tinha cantado essa pedra lá no início do ano, vocês lembram? De que todos iriam rever o crescimento do Brasil para cima. Sobre a guerra, no início da semana houve um dos mais fortes bombardeios da Rússia contra a Ucrânia, mais precisamente a Kiev, que é a capital da Ucrânia. Isso aconteceu em resposta ao ataque da ponte que liga a Rússia à Crimeia, que aconteceu no último final de semana. A segunda-feira foi o dia mais intenso de ataques desde o início da guerra. A Rússia lançou contra a Ucrânia mais de 80 mísseis, sendo a metade deles derrubados pela Ucrânia, que vem recebendo material de defesa antiaérea dos Estados Unidos e da Alemanha. Os principais alvos foram instalação de energia, comando militar e comunicação. O chefe de diplomacia da União Europeia elevou o tom e declarou essa semana que o exército russo será aniquilado se houver um ataque nuclear contra a Ucrânia. Na China, mais uma semana marcada por lockdowns. Tivemos a divulgação do CPI, que é a inflação ao consumidor, ficou em 2,8% no acumulado de 12 meses, e o PPI, que é a inflação ao produtor, está em 0,9% em 12 meses. Falando agora de Brasil, tivemos uma semana mais curta por causa do feriado de quarta-feira e bem turbulenta para o nosso Ibovespa, que fechou a sexta-feira negativo
1,95%, mas no acumulado da semana teve uma leve alta de 0,32%. Tivemos a divulgação do IPCA, que apontou uma queda na inflação de 0,29%. É o terceiro mês consecutivo de deflação, isso não acontecia desde 1998. E no acumulado dos 12 meses, a nossa inflação agora está em 7,10%. Muito obrigada por estar comigo mais uma vez. Na semana que vem eu volto trazendo novas informações. Bye!